Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 371 Spar 2. Todos eles se mudaram para os campos de treinamento. O lugar parecia um playground deserto com grama alta e outras coisas, mas com o apertar de um botão, o cenário mudou instantaneamente. O campo verde foi substituído por um deserto arenoso. Ashton e Vimur entraram enquanto o resto deles se sentava no pavilhão que era protegido por uma barreira mágica. Não importa o quão forte Vimur e Ashton fossem, não havia como eles serem capazes de quebrar uma barreira que pudesse sustentar ataques de dezenas de seres de grau A. Mal posso esperar para ver a cara do garoto depois que ele for derrotado por um tanque de todas as coisas. Avo, uma loira Geolo, assistiu animadamente enquanto as competidoras assumiam suas posições. Eu não gosto muito de Vimur, mas espero que ele vença. Laeud, o curandeiro do grupo, comentou timidamente. Logo todos começaram a expressar suas opiniões e nenhum deles acreditava que alguém como Ashton seria capaz de derrotar um mercenário de nível 7. Por mais forte que o garoto fosse, Vimur tinha mais experiência do que ele para um mercenário. A experiência de batalha era a única coisa que importava. Tudo bem, vocês dois, escutem. Mas Tom fez um anúncio. Como a operação começará amanhã, sugiro que você cuide do bem-estar de seu oponente. Encontrar um substituto em tão pouco tempo seria problemático, então lembre-se disso ao trocar golpes. Como o alvo que eles deveriam proteger chegaria amanhã, uma leve luta entre os membros da equipe não prejudicaria ninguém. Pelo menos Maston esperava que sim. Mas parecia que suas esperanças poderiam acabar não sendo valorizadas. Podemos quebrar os ossos um do outro, certo? Vimur sorriu. Sim, ossos quebrados podem ser tratados em questão de horas aqui, então não deve ser um problema. Maston respondeu sem expressão, mas ele não estava tão feliz com o comentário de Vimur. Então está tudo bem. Vimur sorriu antes de voltar sua atenção para Ashton. Desculpe, garoto, mas vou quebrar alguns de seus ossos hoje. Ashton não respondeu às suas provocações óbvias e assumiu sua posição de luta. Qual era o ponto em falar lixo? Ele prefere fazer de seus oponentes um com o lixo. Talvez eu devesse ter controlado minhas emoções, pensou Maston. Entendo que queria saber mais sobre as capacidades do Reaper, mas Vimur é um petroleiro cuja força é tão brutal quanto sua defesa. Mas se Reaper derrotou a Hydra, cuidar de Vimur não deveria ser uma tarefa difícil. Vimur não perdeu tempo e atacou ferozmente em direção a Ashton. O som de seus passos reverberou pelo campo de treinamento. O som foi acompanhado por ondas de choque curtas, mas perceptíveis. Ashton não pôde deixar de admirar a técnica de passos de Vimur. Seus movimentos eram precisos e rápidos. Quase parecia que ele estava extraindo sua força do próprio solo. Olhe, garoto vivo! Vimur exclamou enquanto curvava o punho para dar um golpe esmagador. Vimur estava animado porque sabia que sua vitória era certa. Não importa o quão forte Ashton fosse, ele não seria capaz de enfrentar todo o poder de seu golpe. Especialmente a esta distância. Um momento depois, Vimur lançou seu punho em Ashton, que ainda estava lá como um manequim. Quando Vimur viu seu rosto inexpressivo, ele pensou que Ashton estava pasmo com sua força, já que Vimur era um tanque e não um lutador. Uma nuvem de poeira se ergueu no ar quando o golpe de Vimur atingiu a criança. Acabou. Em um único golpe. Como sempre, foi uma vitória esmagadora para Vimur. TSK, a que eu pensei que o garoto duraria um minuto, no mínimo. Avo zombou antes de se levantar. Que decepção. Eu não teria tanta certeza disso, ainda. Trit, o lutador principal da equipe e um mercenário de nível 6, parou Avo em seu caminho. Sente-se e assista. O Spar ainda não acabou. O que você quer dizer? Não me diga que você realmente acha que o garoto ficaria de pé depois. Avo começou a mastigar Trit, mas parou abruptamente quando a nuvem de poeira se acalmou. O que em nome do grande Serapa está acontecendo aqui? Avo não era o único que estava tendo dificuldade em acreditar em seus olhos. O soco brutal de Vimur era conhecido por explodir as cabeças de vários monstros de grau C com facilidade. E ainda assim, não poderia derrubar uma criança.
Não apenas o ataque brutal de Vimur foi parado, mas não conseguiu nem mesmo empurrar Ashton para trás, nem um centímetro. Ashton parou confortavelmente seu soco com a palma da mão. Enquanto os mercenários estavam ocupados se perguntando se algo estava errado com seus olhos, Maston não pôde deixar de sorrir. Inicialmente, ele tinha suas reservas, mas agora acreditava completamente que Ashton era um guerreiro capaz. Não foi ruim. Nem um pouco. Ashton murmurou sem emoção, mas poderia ter sido muito mais devastador se você se concentrasse mais no soco em si, em vez do teatro que levou a ele. Então você poderia ter sido capaz de me empurrar para trás um pouquinho. Ao invés de responder, Vimur lançou uma enxurrada de golpes mortais em Ashton. Mas, para sua consternação e surpresa dos outros, nenhum de seus golpes chegou perto de arranhar Ashton. Não importa quanta força Vimur colocasse atrás de seu punho, Ashton os bloqueava sem esforço como se uma criança o estivesse socando. Vendo que seus punhos não estavam funcionando, Vimur decidiu usar as pernas. Mas mesmo esse plano falhou. Nada estava funcionando com o garoto. Absolutamente nada. Quanto mais a longarina se arrastava, mais descrença se acumulava aos olhos dos mercenários. Mal sabiam eles, enquanto os punhos de Vimur carregavam poder explosivo atrás deles, graças ao Draconic Psique, o efeito de seus golpes estava sendo negado, já que Vimur estava usando apenas ataques físicos. Foi divertido, mas agora está ficando chato. Ashton flexionou seus músculos e se preparou para desferir o golpe final. Todos estavam tão preocupados e maravilhados com suas habilidades de defesa, que não notaram que Ashton não revidou uma única vez. Ele estava focado apenas em se defender. Ashton usou aproximadamente 50% de sua verdadeira força e deu um soco em Vimur. Um momento depois, ele foi lançado voando como uma bala para o lado oposto da sala, deixando um rastro de poeira atrás de si. Vimur tentou se levantar, mas seu peito estava uma bagunça. Ele deveria ser o único a quebrar os ossos. Em vez disso, ele acabou com uma caixa torácica fraturada. Vimur estava caído e fora para sempre. Ashton então voltou sua atenção para o resto dos mercenários que estavam olhando para ele em estado de choque. Alguém mais quer me testar? Ele perguntou com toda a seriedade em sua voz, mas ninguém aceitou seu desafio. Achei que sim. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 372. O governante dos corações. Parabéns pela sua vitória. Maston riu assim que eles voltaram do campo de treinamento. Eu não esperava nada menos do atual quarto monarca da euforia. O resto da equipe mal conseguiu fazer as pazes com a força absurda de Ashton quando Maston jogou outra bomba sobre eles. Espera, espera, espera. Ele é o quê? Avo ficou perplexo e pensou ter ouvido errado. O quarto titular da euforia, respondeu Maston como se fosse um fato bem conhecido. Você deve saber sobre o euforia, certo? Quem não sabe? Mas ainda assim, é uma surpresa. Laird comentou antes de se curvar bruscamente para Ashton. Não é de admirar que Vimur não fosse páreo para você, senhor. Eu sou um residente do planeta. Quando eu ouvi da minha família que alguém derrubou Lord Jacqueline, pensei que tinha que ser alguém um pouco mais velho. Minhas desculpas por não reconhecê-lo antes. Por favor, abandone os títulos honoríficos. Ashton perguntou friamente a Laird. Sou apenas um mercenário como você. Além disso, desde que deixei a euforia, tecnicamente, não sou o quarto monarca. Ashton pode ter dito isso, mas ainda não mudou o fato de que foi ele quem fez algo considerado impossível. Não era porque Jacqueline era extraordinariamente forte, mas porque alguém teria que passar por um julgamento impossível antes mesmo de desafiar um monarca. Havia muitas outras coisas que os mercenários queriam perguntar a Ashton. Mas eles não o fizeram por causa de sua insistência. Ele não queria que eles vazassem informações cruciais sobre ele, e a melhor maneira de fazer isso era deixá-los em silêncio, perguntando ou silenciando-os para sempre. Uma vez que Vimur foi derrotado, ninguém mais teve dúvidas sobre as capacidades de Ashton. No papel, ele poderia ser um mercenário de grau D,
Mas sua força superava até mesmo a dos de Grácia. Vimur foi imediatamente levado para a enfermaria e a equipe foi instruída a ficar confortável dentro da sala de reuniões enquanto Vimur se recuperava. Vimur voltou a se juntar a eles depois de mais ou menos uma hora, e todos receberam pedido oficial de trabalho para aceitar. Os detalhes do relatório eram os mesmos da descrição oficial do cargo. A única diferença era que o nome do alvo era especificado na descrição do trabalho. Sublinhado: você aceita uma solicitação de trabalho de mercenário. Cargo do mercenário: proteger uma celebridade. Tipo de trabalho: trabalho de escolta, guarda e combate. Também pode exigir um pouco de discrição para ajudar o empregador a escapar de situações terríveis. Introdução ao trabalho: um IT foi emitido pela organização terrorista Metal Sharks, em uma famosa celebridade conhecida em toda a galáxia devido a alguns de seus comentários contra a organização terrorista. Seu trabalho é acompanhá-la da Torre Kernel até a casa de sua família no planeta Pegasus B2, protegê-la durante sua estada e depois retornar à Torre Kernel com ela. Requisito da missão: defender o governante de Copas, Ela. Dificuldade provável, intermediária, difícil, condição de falha, falha em proteger o alvo. Punição por missão fracassada: menos 200 de reputação de mercenário, menos 5 de fama, mancha negra permanente em seu currículo. Recompensa: 5.000 ienes mais bônus baseado no desempenho, por participante, mais 600 reputação de mercenário, mais 20 fama e uma arma / equipamento / material de escolha. Apenas grau raro. Tempo até ativação: 16 horas e 34 minutos. Sublinhado: então o nome dela é El. Ashton pensou: agora eu sei por que aqueles terroristas estavam agindo com tanta sede de sangue. Ela pode ter ferido seus egos de alguma forma. Eu não entendo uma coisa. Se você é fraco, então por que diabos precisa falar contra alguém muito mais forte do que você? O bom senso não é tão comum hoje em dia. Chama-se liberdade de expressão. Mas você não vai entender. Considerando como os Shirans apenas silenciam as vozes contra eles, eu não posso refutar isso, mesmo se eu quisesse. Todos terminaram lentamente de ler o arquivo e voltaram a atenção para Maston, que queria compartilhar mais algumas informações. Ele começou a fornecer informações confidenciais sobre os 2 assassinos restantes que não haviam sido incluídos no arquivo que receberam anteriormente. No entanto, Ashton já havia lido sobre os 2 coringas restantes, também em detalhes. Ortiga deu-lhe a informação que ele pediu e não demorou nem uma hora a fazê-lo. Agora Ashton só queria confirmar se a informação que ela deu a ele estava correta ou não. Pode haver milhares de assassinos que alguém poderia contratar, Ashton pensou. É por isso que não posso ter certeza se o palpite de Ortiga sobre eles estava correto ou não. Assim que Maston retirou as informações, para a surpresa de Ashton, as informações de Ortiga provaram estar corretas. O primeiro dos 2 assassinos era um alienígena conhecido como Grazur. Do ponto de vista físico, ele parecia um gorila mais do que qualquer coisa. Exceto que ele não tinha braços adicionais e tinha cerca de 6,9 de altura. Seu rosto estava cheio de cicatrizes, algumas foram causadas durante o combate, enquanto o resto foi esculpido em seu corpo por ele mesmo. Quanto ao seu portfólio, até agora ele havia completado 98 assassinatos conhecidos. O mais proeminente foi um assassinato que ele cometeu enquanto trabalhava como mercenário. E aconteceu dentro da Torre Kernel. Grazur foi o único que conseguiu matar um alvo de alto valor sob a proteção da Kernel Tower e conseguiu sair vivo. A reputação da torre foi abalada por causa desse incidente. Mesmo agora, algumas pessoas tinham suas preocupações quando se tratava de buscar proteção da torre. Tanto assim, que o senhor da torre teve que emitir publicamente um pedido de desculpas pelos erros da associação mercenária. Era a lembrança mais humilhante que Maston tinha. Essa foi a razão pela qual ele estava determinado a garantir que a mesma coisa não acontecesse desta vez. Estou dando a vocês uma missão pessoal também, informou Maston. Se Grazur aparecer na sua frente, traga-me a cabeça dele.
Mas não se esqueça de que seu objetivo principal é proteger Eola dos ataques. Portanto, concentre-se em sua segurança primeiro. Quanto ao último suspeito, o Slade mudou mais uma vez e desta vez o relatório do Otig apresentou um erro. A pessoa diante dos olhos de Ashton não era um alienígena, mas um humano. Um humano que ele conhecia muito bem. Praticamente toda a sua vida, na verdade. Que tipo de piada doente é essa? Ashton bateu com os punhos na mesa, quebrando-a imediatamente. Por que você está mostrando a imagem do meu pai morto no lugar do assassino? Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 373. O fantasma Sala ficou em silêncio após a explosão de Ashton. Embora ele só tivesse perdido a compostura por um segundo, foi o suficiente para os protocolos de segurança entrarem em ação. Em instantes, os guardas correram para a sala de reunião, suas armas prontas para destruir o cérebro de Ashton. Se não fosse pela intervenção de Maston, isso teria sido o fim da vida de Ashton, ali mesmo. Abaixe-se, eu tenho tudo sob controle aqui. Maston ordenou aos guardas, retornem aos seus postos, sua presença não é necessária aqui. Mas almirante, um dos guardas tentou argumentar, mas Maston não aceitou. Acho que já recebeu suas ordens, capitão. Vai e seja útil em outro lugar. Maston acenou com a mão e os guardas saíram sem dizer mais nada. Ainda assim, um grupo de guardas estava estacionado do lado de fora da sala de reuniões, caso precisassem intervir no assunto. Depois que eles saíram, Maston olhou ao redor da sala de reuniões e não estava em boas condições. Ashton pode não ter a intenção de fazer algo assim, mas sua explosão quase destruiu a sala. Uma sala projetada para suportar até mesmo os maiores impactos de asteroides agora estava cheia de rachaduras por toda parte. Maston foi o único que recuperou a compostura após a explosão. O resto do time ficou bastante abalado, especialmente Vinmur quando percebeu que Ashton havia pegado leve com ele durante a luta. Você tem alguma ideia de como é caro construir um desses quartos? Eu com certeza não vou te dar um centavo avo, imediatamente gritou para Ashton, mas um olhar dele foi o suficiente para silenciá-la. Agora, ele não se importava com ela ou qualquer um na sala por causa disso. O único que tinha sua atenção era Maston. Qual o significado disso? Ashton perguntou enquanto tentava acalmar seus nervos em fúria. Primeiro respire. Prometo que responderei o que você quiser perguntar com o melhor de minha capacidade. Antes de fazer qualquer outra coisa, respondeu Maston e sentou-se antes de gesticular para Ashton fazer o mesmo. Demorou alguns minutos para Ashton se acalmar. Mas, ao fazê-lo, quase desmoronou. Centenas de perguntas estavam crescendo em sua cabeça. Mas a mais óbvia era se o homem que ele viu na imagem era realmente seu pai. Outro olhar para a imagem esclareceu sua dúvida instantaneamente. O homem na imagem definitivamente se parecia com seu pai. Fazia mais de 12 anos desde que o viu, mas no momento em que Ashton viu a marca na bochecha do homem, ele soube que o assassino era seu pai. Não havia outra explicação para o assassino ter a mesma marca na bochecha, mesmo sendo sósia do pai. Essa revelação trouxe consigo outra série de perguntas. A última coisa que Ashton lembrava sobre seu pai era que ele havia sido enviado para o território dos mortos-vivos como uma oferta para fazer as pazes entre eles e os lobisomens. Então o que diabos ele estava fazendo no espaço? Além disso, o arquivo mencionava que o assassino em questão estava ativo na última década. Isso significava que seu pai estava livre do cativeiro dos mortos-vivos por tanto tempo, mas nunca voltou para vê-lo mesmo para Valina. Por que ele não ajudaria seu filho e sua esposa depois de ser libertado de suas algemas? Bem, Ashton não era seu filho biológico, então faria sentido, em uma lógica distorcida, que ele não o ajudasse. Mas a Valina era sua esposa. Não poderia haver nenhuma razão para ele não tentar resgatá-la dos vampiros, Ashton. Seus pensamentos desenfreados não vão te ajudar neste estágio. Deixe-os ir e ouça o que o almirante tem a dizer. Talvez ajude você a deduzir algumas teorias sobre a presença de seu pai no espaço. Ashton assentiu e respirou fundo. Foi como Astaroth disse, o brainstorming não iria ajudá-lo. E então houve a bagunça que ele criou.
Não parecia bom para um mercenário em seu primeiro dia. Minhas desculpas. Ashton brevemente curvou-se na direção de Maston antes de continuar. Eu não deveria ter perdido minha compostura. Pelo menos não da maneira que eu perdi. É só que... Meu pai, quero dizer, a pessoa na imagem se parece muito com meu pai, que pensei ter morrido há mais de uma década. Observar a imagem dele depois de todo esse tempo me fez perder a cabeça por um momento. Eu entendo, Maston acenou com a mão com desdém. Acredite em mim quando digo isso. Eu tive minha própria cota de problemas com o pai. Então sei como você se sente. É tudo água passada. Por enquanto. Dito isso, você pode não gostar do que estou prestes a contar sobre o assassino conhecido como Fantasma. E assim, o almirante Maston começou a explicar tudo que ele, ou qualquer um, sabia sobre o Panton. O assassino sem rosto fez sua estreia há uma década. Como qualquer outro figurão da indústria, ele começou a fazer pequenas coisas aqui e ali, até que um dia matou um dos maiores empresários estabelecidos no cinturão de Orion da Galáxia. O fato de ele ter matado uma personalidade tão importante não foi tão chocante quanto o fato de como ele conseguiu fazer isso. Ao contrário de qualquer outro assassino, ele não se escondeu nem fez um milagre furtivamente. Tudo o que ele fez foi andar, matar o empresário e depois saiu calmamente. Todos o viram, mas ninguém viu nada suspeito. Curiosamente, aquele que entrou na mansão, aquele que matou o empresário e aquele que saiu da mansão eram três homens diferentes, suspirou Maston. Bem, tecnicamente, era o mesmo homem em diferentes formas. Ele entrou na mansão como um executivo de segurança, conheceu e matou o empresário como uma de suas amantes e saiu do local como paramédico. Ele continuou. Em 24 horas, descobrimos que todas as três pessoas nas quais ele se disfarçou, já estavam mortas há mais de uma semana. Isso nos deu uma teoria para trabalhar. O fantasma tem a capacidade de imitar perfeitamente qualquer pessoa que ele mata, independentemente de sua idade, raça e sexo. Foi por causa dessa suposta habilidade que ele recebeu o nome de fantasma. Desde então, ele estava em uma matança, usando o mesmo padrão e ainda assim ninguém foi capaz de detê-lo. Seus esforços finalmente valeram a pena quando ele chegou à lista dos 5 melhores assassinos de aluguel. Considerando que nunca falhou em nenhuma missão que lhe foi dada, ele era um dos favoritos para ser contratado. Além disso, Panton foi o homem que matou o alvo de destaque dentro da Torre Kernel. Esse era o tipo de assassino que ele era. Ousado, enigmático e intocado. A imagem que mostrei a você era uma fotografia de seu assassinato mais recente. É possível que não seja assim que lhe se parece. Maston cerrou os punhos com raiva. É mais difícil prever o que ele está prestes a fazer, especialmente porque ninguém sabe como ele é. No entanto, Ashton não estava mais prestando atenção em nada disso e Maston sabia exatamente o porquê. Sinto muito por ter contado tudo isso, disse Maston enquanto acariciava os ombros de Ashton. Não importa o quão forte Ashton fosse, ele ainda era uma criança e essa informação poderia ser um pouco demais para ele. Pelo que Maston acabara de dizer a ele, Ashton poderia apresentar dois cenários. Ou o fantasma havia matado seu pai e estava usando sua identidade para fazer mais de seu trabalho sujo, ou seu pai era o fantasma e estava vivo, mas do lado errado da civilização galáctica. Se o primeiro caso fosse verdade, então ele jurou que seria o único a capturar e dar ao bastardo a morte mais horrível possível. Uma morte que o marcaria como a pessoa mais psicótica da galáxia. Bem, esta seria a possibilidade mais fácil de lidar entre as duas. Dito isso, ele não tinha ideia do que faria se o fantasma fosse seu pai. A associação de mercenários que a sua cabeça e provavelmente o resto da galáxia também. De jeito nenhum permitiriam que alguém como ele vagasse livremente pela galáxia. Quanto mais ele pensava nisso, mais repugnante a situação se tornava. Por um lado, ele ficaria feliz em encontrar seu pai novamente, mas então, ele sabia que teria que fazer o óbvio e lidar com ele. Se ao menos eu fosse forte o suficiente. Ele se amaldiçoou. Se ao menos ele fosse um ser de grau S, ele também seria capaz de fazer o que quisesse sem enfrentar nenhuma repercussão. Infelizmente,
Não foi esse o caso. A única coisa que ele podia fazer agora era orar por uma de duas coisas. Ou o fantasma não era seu pai, mas seu assassino, ou o fantasma não aceita o trabalho de assassinato ou aparece para matá-lo. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 374 conhecendo uma deusa. Figurativamente, a equipe teve o resto do tempo livre e se preparou para a missão. Quanto ao dano que Ashton causou, ele teria que pagar por isso, não havia como evitar. Se ele acreditasse nas palavras de Maston, o custo de construir um impenetrável era de uma pequena quantia de 200.000 ienos, enquanto consertar um deveria custar cerca de 125.000 ienos. Mesmo que fosse uma quantia pequena para Maston, reunir a quantia não era brincadeira para um mercenário do nível de Ashton. Ele teria que economizar por muito tempo para pagar o dinheiro. Agradecidamente, Maston teve a gentileza de ajudá-lo. Vendo que Ashton não seria capaz de devolver o dinheiro tão cedo, Maston elaborou um plano de pagamento para ele. Maston pagaria pelos danos agora e Ashton teria que pagar de volta. Ashton poderia pagar o dinheiro em quantas parcelas quisesse, sem juros também. Quanto ao pagamento, para cada trabalho que ele completasse, 50% de seu salário seriam descontados e iriam para o pagamento de seu empréstimo. Este era o melhor plano por enquanto, já que Maston estava mais do que disposto a manter o assunto em segredo. Se ele quisesse, poderia ter se recusado a ajudar Ashton e assistir enquanto sua preferência pela associação caía astronomicamente. Isso teria prejudicado Ashton muito mais do que receber um salário reduzido. Você está bem? Sim, pare de ficar de mau humor. Por que você não tenta olhar para o lado positivo, lado mais brilhante? Diga-me qual lado é mais brilhante. Aquele em que meu pai foi morto por algum assassino psicótico ou aquele em que ele se tornou assassino psicótico? Sim. Foi mal. Ashton suspirou enquanto rolava em sua cama. Seus pensamentos estavam ficando um pouco erráticos agora. No entanto, ele não era tão ignorante quanto o resto deles porque, ao contrário do resto da equipe, afinal, ele tinha um jeito de saber se o fantasma era seu pai ou não e a única coisa que ele precisava para descobrir era um olhar. Apenas um olhar através da detecção, e tudo ficaria claro como cristal. Não importa o quão boa uma pessoa seja em se disfarçar, ela não será capaz de se esquivar da detecção. Se descobrisse que o fantasma não era seu pai, então Ashton seria capaz de lidar com ele. Mesmo que ele fosse seu pai, ele ainda lidaria com ele. De uma maneira diferente, é claro. Devo contar a mamãe sobre isso? Não, ainda não. A única coisa de que não tinha certeza era a reação de sua mãe. Fazia mais de uma década desde que eles foram separados à força. Além disso, todos sabiam que não era brincadeira de criança sobreviver na região dos mortos-vivos na Terra. Com esses pontos contados, a Valina provavelmente acreditava que seu marido estava morto. Todo mundo fez. No entanto, se Ashton a informasse sobre a verdade sobre o fantasma, isso a quebraria independentemente da verdade. Como tal, ele estava pensando em não contar a ela sobre isso, não importa o resultado. Ela já havia sofrido muito, de jeito nenhum Ashton iria deixá-la sofrer mais. Enquanto ele pensava em tudo isso, a torre Kernel foi fechada. Ninguém foi autorizado a entrar ou sair da estação espacial por alguns dias. Esta foi uma contramedida que eles não tomaram da última vez, pois era um obstáculo para seus negócios. Mas desta vez, Maston não estava pronto para deixar pedra sobre pedra. Ainda assim, aos olhos de Ashton, esse movimento foi ousado, mas inútil. Depois de ler o arquivo do fantasma, ele conheceu um pouco mais sobre o misterioso assassino. Ele era alguém que preparava seus planos com meses de antecedência. Como profissional, ele não tomaria decisões precipitadas e escolheria cuidadosamente os alvos em que gostaria de se transformar. Era provável que ele já tivesse se infiltrado na torre há muito tempo. Isto é, se ele planejava matar ela enquanto ela estava dentro da torre. No entanto, o mesmo fato também funcionou a favor dos mercenários. Fazia apenas uma semana desde que o ataque foi ordenado, portanto,
Provavelmente o Panton não teve tempo suficiente para se preparar para a tarefa e não aceitou o trabalho. Neste momento, Ashton só podia esperar que fosse isso o caso. Se não fosse, bem, ele simplesmente teria que lidar com isso. Neste momento, houve uma batida em sua porta. Ashton puxou Balmond para fora do inventário e o escondeu atrás da porta antes de aparecer. Era possível que o fantasma estivesse atrás da porta esperando para atacá-lo assim que abrisse a porta. Quem é esse? ENA 117, senhor. Estou aqui com as informações solicitadas. O robô respondeu, mas Ashton não abriu a porta. Ainda não. Qual é a cor de um buraco negro? Ele perguntou através da porta. Era a senha sequencial que Maston criou para tentar negar a possibilidade de o Panton obter acesso a qualquer pessoa envolvida na missão. Você deveria tentar perguntar à sua mãe. Ela tem um buraco negro em si mesma. O robô respondeu e Ashton abriu as portas, permitindo sua entrada. Você não tem ideia de como foi vulgar dizer isso em voz alta, senhor. Se quiser reclamar, entre em contato com o almirante. Não foi minha ideia fazer uma senha tão bizarra. Ashton deu de ombros antes de aceitar o tablete das mãos de Rena. Ele contém as informações de todos os envolvidos na operação, correto? Sim. O próprio almirante Maston confirmou os detalhes. Ninguém além dos listados tem permissão para permanecer dentro da torre. Ena respondeu, conforme seu pedido. Também adicionei o nome dos robôs atualmente estacionados a bordo da nave. Obrigado, você pode sair agora. Ena se desculpou e estava prestes a sair quando sua curiosidade tomou conta dela. Se você não se importa que eu pergunte, por que você solicitou essa informação de todas as coisas? Sua voz pode ser sem emoção, mas suas intenções não são. Não se preocupe, eu não sou o fantasma se é com isso que você está preocupado. Ashton respondeu enquanto folheava casualmente as abas. Além disso, se você está se perguntando o que eu faria se o cara fosse meu pai, então fique tranquilo. Sei que não devo misturar negócios e família. Espero que isso coloque sua mente à vontade. Sim. Minhas desculpas por desperdiçar seu tempo. Ena se desculpou e saiu da sala enquanto Ashton memorizava os detalhes de todos os envolvidos na missão. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 375 Conhecendo uma deusa. Figurativamente, 2. No dia seguinte, todos os que permaneceram na torre se reuniram no porto de desembarque localizado no topo da torre. Este porto era usado apenas para dois tipos de indivíduos. Um era o senhor da torre e o segundo era para convidados especiais. Ashton não tinha visto quem era o senhor, já que ele era um S-grader. Sua força na galáxia seria inimaginável. Mesmo assim, o convidado que chegava agora não era importante o suficiente para que o senhor se mostrasse. É por isso que Maston estava esperando que Aula saísse de sua nave para cumprimentá-la. Quanto aos mercenários, eles estavam bem atrás de Maston para que Aula pudesse ser apresentada a eles o mais rápido possível. Não importava se era Vimur, Ava ou qualquer outra pessoa, todos estavam ansiosos para conhecer Aula. Como não poderiam ser? Sua própria raça sucubus foi suficiente para torná-la popular na galáxia, mas sua atuação foi ainda melhor. Sim, ela era atriz e cantora. Sua beleza e voz hipnotizantes eram mais do que suficientes para qualquer um se apaixonar por ela. Ashton tinha certeza de que ela tinha uma habilidade ou algo que fazia todos ao seu redor se apaixonarem por ela. Afinal, todos os sucubus tinham habilidades semelhantes. Essa provavelmente era a razão pela qual os caras estavam prontos para matar outros apenas para dar uma olhada nela. Todos, exceto Maston e os robôs, estavam na ponta dos pés para cumprimentá-la e ver de perto sua beleza. Bem, Ashton também foi uma exceção. Ele não sabia nem se importava com quem ela era e por que ela era tão popular entre a multidão. Para ele, ela era apenas um cliente para proteger e uma isca para atrair os inimigos. Possivelmente o próprio fantasma. Nada mais importava para ele, desde que pudesse colocar as mãos nele. Quanto ao seu time, bem, eles também não estavam tão interessados em se aproximar dele. Especialmente depois do que aconteceu no passado. É por isso que,
Em vez de estar na frente e receber ela como os outros, Ashton decidiu devolver e observar a todos. Fazer isso também serviu ao propósito de mantê-los sob seu radar chamado detecção. Já havia usado-nos do lado da torre, agora só faltava checar os que desembarcaram com ela. Não continue abusando da habilidade com tanta frequência. Detecção pode não consumir mana, mas pode causar tensão mental, dificultando o foco. Eu sou parte morto-vivo. A coisa chamada esforço mental não existe para mim. Eu realmente não posso com você. Tudo bem, faça o que quiser. Eu não estava pedindo sua permissão, mas obrigado de qualquer maneira. Enquanto Ashton estava ocupado examinando a área em busca de atividades suspeitas, a escotilha da espaçonave no valor de 20 milhões de anos se abriu e dela saiu uma armada. Parece que Aula tinha sua própria segurança com ela. Ashton olhou para sua segurança e se perguntou por que ela precisaria da ajuda da associação de mercenários se tivesse tantos guardas com ela. Ashton rapidamente foi em frente e escaneou os soldados e percebeu por que ela precisava de mais segurança. Eles só tinham números e armas avançadas. Nada mais. Suas estatísticas, habilidades, nível, tudo sobre eles era lixo. 100 soldados de grau C com um punhado de alunos de grau B, quase parecia que eles eram recém-formados de algum tipo de academia de polícia. Por outro lado, a equipe reunida por Marston era toda de alunos da série B, sem mencionar que, como mercenários, eles também tinham ampla experiência em combate, além de habilidades mais úteis que as deles. Infelizmente, isso não os impediu de se comportar como idiotas que tinham alguma autoridade sobre os mercenários. No momento em que saíram da espaçonave, eles empurraram todos, exceto Marston, para longe. Todos ficaram um pouco surpresos com o comportamento deles, mas ficaram em silêncio porque Marston não disse uma palavra a eles. Os mercenários pareciam prestes a mastigar o cérebro desses soldados idiotas, mas permaneceram calmos. O que eles esperavam que eles fizessem? Ashton pensou consigo mesmo. Os guardas precisam ser cautelosos. Eles recuaram porque não os conhecem e também para proteger seu empregador. Por tudo que eles se importam, um de nós pode ser o fantasma. Ainda assim, empurrar todos para trás como se fossem um bando de animais foi um pouco duro. Você não pode negar isso. Pode ser, mas foi a coisa certa a fazer. Depois que todos se acomodaram e os soldados estabeleceram um perímetro ao redor da nave, outra escotilha se abriu e ela saiu de lá. Depois de ver suas fotos, Ashton disse que Ana era muito mais bonita do que ela, mas agora que ele podia vê-la na frente dele, o confronto não parecia tão unilateral quanto antes. A seus olhos, Ana ainda era mais atraente do que ela, mas ele não podia negar que nem mesmo ela era baixa quando se tratava de beleza. Seu rosto estava coberto por um véu, mas mesmo isso não evitou que seu misterioso olho amarelo fizesse o coração de seus espectadores palpitar. Ela também não estava sozinha. 4 belos rostos caminham atrás dela. De acordo com os relatórios, todos os 4 eram consortes de Eol e pertenciam à raça de Scalvi, criaturas que tinham a habilidade de mudar de gênero à vontade. Eola caminhou graciosamente até Marston e curvou-se diante dele. Todos os seus soldados e consortes seguiram seu exemplo para mostrar respeito ao almirante. Grande almirante da Torre Kernel, por favor, aceite minha gratidão por me ajudar em tempos tão difíceis. Eola murmurou enquanto seus olhos estavam fixos nos pés de Marston. Nunca esquecerei sua gentileza até o dia em que der meu último suspiro. Espero que esse dia chegue muito tempo depois de eu dar um passo pelas portas do inferno. Marston sorriu enquanto eles se levantavam. Se há alguém que você deveria agradecer, são essas pessoas. São eles que irão protegê-lo de agora em diante. Dizendo isso, Marston rapidamente apresentou a todos a Eol e finalmente foi a vez de Ashton. E por último, mas não menos importante, gostaria que você conhecesse Reaper. Ele é nosso mais novo recruta, mas alguém a quem respeito profundamente. Não tenho dúvidas de que ele o faria. Seja o melhor mercenário que te protegeria durante esta viagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.